Simone Fernandes. Bom dia, Rodrigo Cão. E aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem. Então, Eu estava ansiosa já por esse programa de hoje, porque hoje o nosso tema é muito especial. então diz aí, qual que é o tema? É especial porque a gente vai falar de pessoas especiais. E eu quero saber de você, Rodrigo Cão. Quem foram as pessoas especiais que marcaram a sua vida e por quê? Ao longo da nossa vida, a gente sabe que passa pessoas por nós e que algumas elas ficam registradas em lugares em que a gente nunca mais esquece. Seja porque deu um conselho, seja porque ajudou a gente no nosso desenvolvimento em alguma fase da vida que foi importante, legal. Mas a gente guarda essas pessoas em lugares em que a nossa memória sempre vai trazê-las à tona. Quem são essas pessoas na sua Bom, então é hora de revisitar a memória, né? Eu acho que não tem como começar esse papo para mim sem falar da figura do meu pai e da minha mãe, porque desde quando eu me entendo por gente, eu me lembro deles me apoiando de muitas formas, me ensinando muitas coisas boas. Eu me lembro, por exemplo, da minha mãe grávida, construindo casa com meu pai, sendo auxiliar de pedreiro com meu pai. Então, isso criou uma referência da importância do trabalho na minha cabeça muito, muito grande. Então, eu sou um cara disposto para o trabalho, eu sou um cara que valoriza o trabalho por causa dessa referência primária. Eu sempre vi meu pai trabalhando muito, de pedreiro e pintor e fazendo revestimento de parede, meu pai envolvido com muitas outras coisas, consertando aquelas televisões de tubo antigamente, né, como tendo uma eletrônica, né, naquela época, meu pai trabalhando na cirúrgica Severino, meu pai se virando ao longo da vida, tendo bar, vendendo salgados, enfim. Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar é dos meus pais. Os meus pais são minhas referências mais primárias, né? E ao longo da vida eu fui recebendo muitas influências de muitas pessoas, né? Eu posso até me esquecer de algumas aqui, mas o que eu lembrar eu vou colocar. Por exemplo, o meu tio Carlos, por exemplo, que é o pai do Rafael, ele foi muito importante para mim, ele e a tia Rose, porque eles me apresentaram o evangelho de uma maneira mais profunda. Então eu me lembro deles me convidando para as reuniões, a comunidade que eles faziam parte. Eu me lembro deles me estimulando também a conhecer algumas músicas que eu não conhecia antes. E tudo isso foi construindo dentro de mim, mesmo sem eu perceber, a valorização desse tema, desse assunto, né? E, por exemplo, eu me lembro que no dia do meu batismo, que foi dia 26 de julho de 2003, ninguém da minha família estava lá presente, não estava o meu pai, nem a minha mãe, nem os meus irmãos, que eram pequenos naquela época, mas a minha tia Rose estava lá. Então, eles, de certa maneira, representaram a minha família ali. Eles estavam dizendo em nome da minha família como um todo, ó, estamos contigo, estamos com você. Então isso criou um laço e um carinho muito especial. O Rafael, por exemplo, que é filho da tia Rose e do tio Carlos, ele é uma referência para mim também em muitos aspectos. Ele é muito inteligente, muito estudioso. Eu acredito que boa parte da minha vontade de ler livros vem da referência que ele me dá, porque ele é um cara apaixonado por livros. Ele é um cara que reflete sobre a vida, sobre aspectos diferentes. Então ele é um cara que eu admiro muito. Nós fizemos o curso de filosofia juntos, inclusive. Então Rafa se tornou uma referência para mim também. A minha esposa, Thalita, também se tornou uma referência para mim, porque quando a gente se casou, ela abriu mão de morar na própria cidade para atravessar o Brasil e vir para cá. Isso, para mim, foi uma referência de amor, de autossacrifício em prol desse amor. E essa coisa de você ser amado apesar de você ser quem você é,
né? Eu experimento isso muito aqui dentro de casa, nessa relação, porque ela conhece quem eu sou nas dimensões mais horríveis ao longo da história. Então eu já fiz muito mal para ela, mesmo tentando acertar, mesmo com o melhor da minha consciência, mas eu já fui uma pessoa horrível muitas vezes, e ver que o amor dela permanece ativo, apesar dessas coisas que eu já fiz ao longo da vida, com certeza é uma referência para mim do que é amar de verdade, do que é superar as coisas ruins de uma vida a dois, ou de uma relação que nem sempre é flores, etc e tal. Então eu citei o tio Carlos, a tia Rose, o meu pai, a minha mãe, o Rafa, citei a Thalita. Eu poderia citar também o pastor Onésimo, que foi o pastor da primeira comunidade que eu fiz parte. Ele se tornou uma espécie de pai para mim. De certa forma, eu até transferi um pouco dos meus sentimentos em relação aos meus pais para ele. Ele foi uma espécie de mentor espiritual no começo da minha caminhada. Me ensinou muitas coisas legais que na minha educação eu não tive. E eu sou muito grato a ele por isso tudo também. Em mais ou menos ali 2004 eu conheci uma pessoa que estudava na Microlins e que acabou se tornando uma amiga para mim, que é a Edna, né? Ela é uma amiga até hoje e me ensinou muitas coisas também que eu não havia aprendido ainda ao longo da vida. Ela é uma mulher madura, uma mulher que conhece muito sobre a vida, que tem muita sabedoria, cuja maturidade já me ajudou muito a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Então ela com certeza precisa ser lembrada como um referencial. Também quero fazer menção da Deina e do Adriano, que foram pessoas que eram líderes de jovens numa época que eu era jovem e fazia parte do avivamento bíblico. Eles se tornaram referências para mim de humanidade, de gentileza, de maturidade, me ensinaram muitas coisas em momentos em que eu agi com extrema imaturidade. Então eles são referências para mim também. O Gilson, que é irmão da Deina, Gilson Polidório, ele era um amigo, né, um amigo mais presente naquela época, hoje nem tanto, mas ele foi uma referência para mim de organização de vida, como organizar melhor a vida, como lidar com as finanças de uma maneira bastante ordenada, bastante responsável. Então ele é um cara que sempre que eu penso nele, eu penso em alguém que dá passos com segurança, que sabe administrar bem os recursos financeiros. Ele foi uma referência para mim também. Agora, chegando já ali nos anos 2007, 2008, eu ganhei algumas referências espirituais importantes, como a figura do Caio Fábio de Araújo Filho, Carlos Bregantin, Ed Renekiewicz, o Ariovaldo Ramos, o Ricardo Gondim. Eu citaria estes para dizer que estes fizeram parte do meu recomeço na espiritualidade, da minha reinvenção na espiritualidade, porque o pensamento desses homens me ajudaram a construir coisas que eu não conseguira construir antes, porque eu não tinha o conhecimento que eles ensinavam. Então isso causou uma transformação muito profunda no meu ser, de tal maneira que todos estes continuam sendo referência para mim. Eu tenho uma certa dívida de gratidão para com essas pessoas. E com o passar dos anos, né, eu fui, obviamente, colecionando, entre aspas, amizades e referências que também vieram em forma de pessoas presenciais, físicas, que estiveram comigo, né, em determinados momentos. Por exemplo, o Xandão, que é um amigo muito especial, que não estamos tão próximos hoje, mas ele é uma referência para mim. Eu sempre brinco que ele é dono do abraço mais gostoso da face da terra. Então, você quer conhecer um abraço de verdade mesmo? Procura o Xandão. Se vocês quiserem, vocês que estão assistindo aí, eu passo o telefone dele. Estou brincando, lógico que eu não vou passar. Mas ele é dono do melhor abraço do mundo. E ele é um cara que me ajudou muito. É um cara que eu tenho em autoestima, assim, de uma forma que é impossível não lembrar dele. O Xandão é impossível. Oi. Ouvindo as suas lembranças, né, nessa forma cronológica até que você está colocando,
dá para observar essa fase de desenvolvimento também, né? O seu desenvolvimento e a importância dessas pessoas quanto a isso. Isso me faz pensar, ou pelo menos imaginar, como que o nosso convívio com as pessoas são importantes, tanto nós para com elas e delas para conosco, para essa fase de crescimento que a gente tem. Isso vai acontecer sempre. Você falou de pessoas que o Rodrigo em si, ele tem um pedacinho, ele foi formado com um pedacinho de cada uma delas, né? Isso é muito legal, poder fazer essa observação, porque muitas vezes a gente nem para perceber isso, né? A nossa constituição, como é que ela foi formada, né? Pensando nas pessoas que passaram pela nossa vida. Você cita, olha, eu aprendi a parte financeira, as partes das finanças, fulano de tal. Então, assim, são coisas importantes da vida e cada um vai contribuir. Eu acho isso legal, eu acho que esse exercício a gente deveria fazer mais algumas vezes, né? É verdade. Mas eu queria que você continuasse, porque eu sei que passaram por aí pela sua vida muitas pessoas. Aham. Por exemplo, eu consigo lembrar também da tia Lourdes. A tia Lourdes, que é irmã do meu pai, irmã do tio Carlos, inclusive, ela foi muito importante para nós em relação à generosidade. Ela foi uma mulher que nos ajudou muito com roupa, com brinquedo, especialmente na nossa infância, na nossa adolescência. Então foi uma mulher desprendida nesse sentido, de olhar para os irmãos, né? E contribuir com a vida deles. E ela não apenas financeiramente, mas ela sempre foi muito cheia de afeto. Então é uma tia, por exemplo, que até hoje, quando eu vou na casa dela tomar um café da tarde, só tem boas memórias assim para compartilhar, sabe? Então eu posso lembrar também de referências mais atuais, por exemplo. O Fábio Frai, por exemplo, que é um amigo que eu tenho até hoje, né, que a gente caminha juntos também. Ele é uma referência para mim de um homem que é ensinável. Então, por exemplo, quando eu olho para o Fábio, eu digo, caramba, ele é um cara sempre aberto a boas conversas, e ele é um cara que ao longo dos anos, eu conheci ele em 2015, ele foi sendo moldado pela consciência do Evangelho de uma maneira muito linda. Então, assim, isso, quando eu penso no Fábio, eu penso nisso, num coração ensinável. E isso é muito legal, isso é muito bacana. Bom, chegando até a atualidade, né, eu consigo lembrar de algumas outras referências. O Edivan se tornou também uma referência para mim, ele é coordenador das estações do Caminho da Graça no Brasil inteiro. A própria Lia Silva, por exemplo, né, que é do Caminho da Graça lá de Campinas, se tornou uma referência para mim, de uma mulher guerreira, de uma mulher que enfrentou muitas adversidades na vida e se refez, se reinventou. O meu amigo Caleb Freitas, por exemplo, é um cara assim. O Carlos Moreira é um cara que se tornou uma referência para mim em relação ao ensino, para mim a maneira dialética que ele utiliza para ensinar as coisas do Evangelho, né? Quase como que um filósofo, quase como que Platão fazia no seu tempo. Eu acho muito legal, eu sou muito encantado com a maneira como ele ensina o Evangelho, como ele coloca as coisas que ele coloca. Poder de síntese, por exemplo, do Lion Monteiro é uma coisa que me agrada muito, se tornou uma referência para mim. Então, assim, tem várias referências, né? E falando agora de 2 anos para cá, que foi quando houve a pandemia e que a gente começou a se encontrar, né, e a criar esse grupo que se reúne semanalmente, né, no tempo atual, é impossível falar desse grupo sem falar de você, né? Então você se tornou uma referência para mim também. E referência em que sentido? No sentido de ter fome e sede de Deus. Eu poucas vezes na vida encontrei alguém tão apaixonada por Jesus quanto você. Então, isso se tornou uma referência, porque, de certa maneira, por algum tempo da minha vida, eu não havia encontrado pessoas aqui do meu mundo, do mundo do meu contexto de cidade, de bairro, enfim, pessoas que tivessem a mesma paixão, que tivessem iniciativas generosas, que tivessem um olhar
puro a respeito do que o Evangelho ensina e se não é puro em algum aspecto, em alguma dimensão, mas o desejo de purificar o olhar. Então, assim, impossível falar desse momento da minha vida sem falar de Simone Fernandes, o quanto você se tornou uma amiga, uma pessoa que eu admiro, que eu quero bem, que eu desejo toda a felicidade do mundo e no que eu puder fazer para fortalecer a sua felicidade, assim farei. Então, assim, para mim você é uma referência e me ensina muito, mesmo não querendo ensinar ou não intencionalmente, mas me ensina com a sua maneira de lidar com a vida e eu me sinto muito grato, muito alegre por poder ter as referências que eu tenho. É possível que eu esteja esquecendo algumas pessoas, é possível que várias outras pessoas foram importantes, marcaram a minha vida em outros períodos, etc, etc. Tem muitas pessoas também no tempo atual que me abençoam, que me influenciam, que me ajudam, mas eu acho que para esse vídeo não ficar um vídeo de 5 horas e só eu falando, eu acho que ter citado essas pessoas eu acho o suficiente, até porque eu quero ouvir você também nas suas referências. Eu já estava pensando aqui, olha, o nosso tempo está acabando, acho que a gente vai ter que fazer parte 2 desse tema, né? Porque vai dar para falar. E aí? Mas assim, a minha memória, ela já não é tão minuciosa quanto a sua. Não consigo, enquanto você falava, eu estou me perguntando, caramba, de quem eu falaria, né? Acho que ao passo que eu vou dando os meus passos na vida, eu não consigo me fixar nisso, né? De quem as pessoas que são especiais aqui ou ali, mas tem uma em especial que me veio muito à memória, e eu decidi não tratar de nomes aqui, diante das pessoas especiais, porque justamente eu acredito que em cada época da vida existe alguém que está ali te auxiliando, te ajudando a crescer, né, de alguma forma. Mas essa senhora, ela foi muito importante porque em algum momento da minha vida ela fez a figura de mãe para mim. E eu, olhando para ela, eu pude aprender muita coisa de uma mulher que fosse fiel, de uma mulher trabalhadora, de uma mulher que tivesse uma postura admirável. Ela me deu vários conselhos e em várias etapas da minha vida, no qual eu guardo como tesouro até hoje. E hoje eu posso dizer que eu colho frutos disso, né? Que é no sentido de relacionamento, de casamento, de início, assim. Então eu tive o apoio dela, não só no sentido de relacionamento, mas no sentido da vida mesmo. Como que se comportava uma mulher, né? Então, o respeito que eu tinha por ela, que ela tinha das pessoas, isso para mim torna ela uma mulher especial. E de vez em quando, esses dias ela esteve aqui, ela entra aqui no meu salão, ela já é uma senhora de 60 e poucos anos, e aí eu falo, né? Tipo, apareceu assim do nada, e eu só vim falar que eu te amo. Olha, se não dá para guardar essa mulher no coração, né? E desse lado mais empreendedor, eu aprendi com um empregador meu. Então, assim, a gente viveu muito tempo junto, né? O nosso relacionamento foi cotidiano, bem juntinho, assim, lado a lado. E então ele era firme, ele era uma pessoa bem firme, eu acredito que ele continua, ele era meio chatinho, assim, mas era um chato que eu conseguia admirar nele toda a postura de administrar coisas, a maneira simples dele, mesmo diante de todo o dinheiro que ele tinha, o jeito simples dele de ser e a responsabilidade que ele tinha ali com aquilo que ele estava empreendendo, né? E não só ele, mas dentro da minha profissão também hoje, eu lembrei de uma outra pessoa que me incentivou muito a ser a profissional que eu sou hoje, me encorajando. Você é capaz, você pode conseguir, me indicando lugares onde eu poderia me especializar para realmente ter uma empresa mesmo, né? Não é ser só uma forma de ganhar dinheiro, mas transformar isso em uma empresa. Então, foi importante demais essa etapa da minha vida, conviver com essa pessoa aqui.
hoje nem tenho mais contato, mas se eu pudesse hoje estar cara a cara com ele, eu diria muito obrigada, porque minha vida mudou muito, 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 desde que eu tive esse incentivo de dar esse passo diferente, né? E, sei lá, eu penso que as pessoas, elas são meio que sem rosto para mim, sabe? Uhum. Na vida espiritual, por exemplo, eu tive duas pessoas, dois senhores, que depois eu encontrei eles há muito tempo atrás e me perguntaram, porque eles me conheceram, eu tinha 15, né? E aí, quando eles me viram já grande, eles perguntaram, a preocupação de saber, e aí, como é que vai a sua vida espiritual, né? E aí, quando eu digo para ele coisas, eles ficam assim, maravilhados, porque ele fala, eu tinha certeza, você perguntava muito naquela época, não sei o quê. Então, assim, eles também foram referência. Eu não conseguiria passar pela vida sem pensar, né, nessas duas pessoas que eu estou dizendo agora. E teria outras pessoas, tipo, por exemplo, tinha uma pessoa que fazia trança em mim, no meu cabelo, trança embutida, que eu amava demais, morava lá no pai. Então, toda vez que a minha mãe levava na casa dela para arrumar o cabelo, eu sabia que eu ia ganhar uma trança embutida. Então, também foi uma pessoa especial. Então, assim, eu acho que se a gente for cavucando, a gente vai encontrando e a gente, se for se percebendo, se movimentando na vida, a gente percebe que eu vou atribuir isso a Deus. Ele sempre coloca pessoas especiais para te auxiliar, para Verdade. fazer parte da sua construção de vida, né? E é claro, Rodrigo Campos, que eu também quero falar de você e você vai ser o único que eu vou nomear aqui, viu? Não sinta tão especial assim. Mas a sua maneira simples de trazer a sua forma de ver a vida, a maneira como você vai testificando do evangelho também, para mim é muito importante. Tem coisas que eu vejo na sua fala, eu vejo em você, no seu comportamento, eu falo, caramba, é possível isso, né? Dá para fazer isso, dá para caminhar nessa direção. E essa etapa da vida eu estou muito feliz de poder estar aprendendo essas coisas com você, ou de pelo menos estar, você disse, de sede, né? De pelo menos estar podendo beber dessa água, comer dessa comidinha e de uma forma satisfatória. Que bom. Isso. Que coisa boa. É o meu sentimento também, a mesma alegria que me habita. Enquanto você falava, mais nomes vinham na minha cabeça. Eu vou dar mais uma metralhadorazinha de nomes aqui, tá? Então, por exemplo, eu lembrei do Carlos Freixo, por exemplo, que foi super importante em relação à arte. Ele me despertou, me ajudou muito na Associação Prudentina de Escritores. Eu me lembrei também do Flávio Siqueira, que é um cara que eu não conheço pessoalmente, mas ele que me inspirou até a web rádio Caminhante Aprendiz. É um cara filosoficamente muito legal, inclusive tem um livro dele chamado Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu leio sempre esse livro, já devo ter lido 1 trilhão de vezes o livro inteiro. Tem também, por exemplo, referências como a cronista Marta Medeiros, é uma referência de escrita para mim, eu sou apaixonado pelos escritos dela. O Rubem Alves também é um cara que eu admiro muito. O Ariano Suassuna é um cara também que tudo que tem a ver com ele eu também quero ler, eu quero aprender com ele. Se tornou sim uma referência para mim, uma referência musical, né? Ed Mota, Sandy, são referências para mim. Yamandu Costa é uma referência para mim de como tocar o violão de uma maneira magistral. Enfim, são tantas referências, são tantas coisas boas, né? Meu professor Júlio, que é um professor de filosofia, que se tornou também uma referência para mim em relação à sala de aula, como lidar com os alunos. Então, assim, são pessoas que passaram pela minha vida. O Rodolfo, por exemplo, que é um amigo também, uma referência na maneira como lida com a vida de uma maneira responsável. Bom, enfim, poderia citar outros autores, poderia citar a Marina Silva, por exemplo, que é uma referência para mim de uma mulher guerreira, cheia de superação,
Poderia citar o Pastorzão também, poderia citar, meu Deus do céu, a Jujute, atualmente uma das minhas referências. Eu quero pontuar aqui, que é a Dona Júlia, que é uma mulher que tem um pensamento tão livre, tão liberto para pensar os assuntos da vida. Ela é uma inspiração para mim. Então eu quero deixar aqui registrado também a minha alegria de poder comer, né, dessa fonte, como você disse, dessas comidinhas tão essenciais, tão legais que a vida nos proporciona. Mas é isso, eu acho que o grande legal, assim, o grande barato desse vídeo, de poder falar dessas coisas, é justamente a gente perceber que nós, para nos tornarmos quem nós somos, nós não fizemos isso sozinhos. Pelo contrário. Precisamos de pessoas, né? Sim, é uma relação de interdependência. Que para a gente evoluir, para a gente amadurecer, para a gente crescer, claro, tem a nossa relação pessoal com a vida, com as circunstâncias, mas tem muita gente que aparece no nosso caminho fazendo determinados apontamentos, pegando nas nossas mãos e nos ajudando, nos guiando, nos fortalecendo, ou pegando com a gente as nossas cargas, pegando na alça de lá e a gente pegando na alça daqui, caminhando juntos. Eu acho que a grande lição desse vídeo é isso, é que a gente aprenda a identificar essas pessoas e sermos gratos por elas, né? Eu ia falar de gratidão agora. Dá para dizer que esse momento que a gente viveu agora no programa foi um momento de dizer muito obrigado, exatamente, para todas essas pessoas. Então, esse muito obrigado, significado é gratidão, esse sentimento de gratidão que a gente exerceu agora é muito importante. É verdade. Não é que dificilmente, mas poucas vezes a gente para ter esse sentimento de gratidão, né, pelas pessoas que ajudaram na nossa constituição. No nosso... É verdade. Muito obrigado por você. Muito obrigado. Eu também estou cheio de gratidão. E se vocês que estão assistindo esse vídeo também tem pessoas que marcaram suas vidas e que vocês querem de alguma forma serem gratos ou expressar essa gratidão, utilize então os comentários desse vídeo para a gente conhecer também as suas referências. Se não quiser dar 90 nomes de pessoas que foram suas referências ao longo da vida toda, cite 3, cite as 5 maiores, ou as 5 que mais te marcaram em momentos importantes da sua vida, e a gente vai continuar então a conversar sobre isso aqui nos comentários. Se você é novo aqui no canal do YouTube, se inscreva aí, tem vídeos de conversas como essa. Toda quarta-feira, religiosamente, eu estou postando um vídeo de conversas. Então você pode assistir outros que a gente já gravou também, sobre o medo que paralisa, sobre como conhecer, é possível conhecer verdadeiramente as pessoas. Tem um vídeo também com a Lia Silva, a vida é colorida ou colorível? Inclusive vai estar aparecendo os cards aqui em cima para você clicar caso você queira continuar assistindo conversas legais como essa, conversas frutíferas que dá muito pano para manga, dá para pensar muitas coisas boas no meio disso, tá bom? É isso, Simone, mais alguma palavra? Por hoje é isso, né? Acho que gratidão é o que vai nos definir hoje. É isso aí. Então, beijo para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau. Tchau.